E aí? Ok? Ok, pastor Marcos? Tudo jóia, pastor Demetrio? Ok. Boa noite a todos, boa noite a todas, servas e servos do Senhor. Hoje é dia 29 do mês 7 de 2020. Em meio a essa pandemia, essa loucura que nós estamos vivendo, né, pastorzão? É verdade. Essa loucura é chamada de pandemia. Pandemia causada por conta dessa Covid-19, eu sei lá esse termo técnico aí. Eu só sei que essa desgraça está acabando com muitas pessoas aí. Está destruindo famílias por conta de mortes, está destruindo empregos e outras coisas a mais. Olha, o pastor Gustavo está aqui presente. Então, boa noite a todos. Boa noite, pastor Gustavo. Boa noite, meu querido. Tudo Como jóia? estão as coisas? Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Certamente vai ser um tempo abençoado, um tempo bom, um tempo que vai agregar aí muito às nossas vidas e certamente, sobretudo nesse tempo, né, de tanta loucura que a gente está vivendo aí. Bate-papo, momento de descontração, mas também de muita reflexão, profunda reflexão. Vamos que vamos. Estão me ouvindo bem, todo mundo? Dá um ok aí. Ótimo, maravilha. Bom, boa noite, pastor Marcos Leme. Boa noite, pastor Demetrio, pastor Gustavo. É um grande prazer nós estarmos juntos aqui nesse propósito, algo que o Senhor gerou nos nossos corações para estarmos abençoando essa geração, para estarmos transicionando essas gerações, uma geração mais velha, com a geração mais nova que está chegando. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, através desse tema, né, que é um tema tão presente na palavra de Deus, para esses dias, né, para todas as gerações, para todos os tempos, mas algo que nós vemos por muitas vezes esquecido, né, pela igreja, e algo que o Senhor colocou nos nossos corações para nós estarmos resgatando isso. Né? Então, o tema de hoje que nós vamos falar, sacerdócio de todos os santos, algo realmente que eu tenho certeza que vai tocar nos corações das pessoas, para a honra e glória do Senhor. Ok. Pastor Gustavo, como irá funcionar? Qual é o tema? Qual é o propósito desta live? Pois bem, a nossa proposta, a nossa ideia é, de fato, a gente bater um papo, né? Trocar uma ideia sobre o tema sacerdócio universal de todos os santos ou sacerdócio universal de todos os crentes ou de todos os cristãos, queiram chamar como quiser, mas o ponto principal é a questão do sacerdócio, né? A substituição do sacerdócio na nova aliança, no novo tempo. E a ideia é as pessoas já começarem, de alguma maneira, a lançarem para nós aí as perguntas, os questionamentos, mas nós teremos, né, uma introdução, e aí a gente vai batendo papo aí, você, nosso moderador, com toda a competência, vai levar a caminhos aí certos, e nós vamos chegar a um bom termo aí. Que é isso, pastorzão, é uma honra. É uma honra tê-lo, viu, pastor Gustavo, como nosso professor, nosso teólogo. De fato, o Senhor é um servo de Deus, é um homem que tem como princípio levar a sério as coisas de Deus. Então, o Senhor é uma bênção para todos nós, viu, pastorzão? É uma honra estar aqui com você. Viu, pastor Gustavo? É muito também. Pastor Marcos Leme, como será a live? Qual é o propósito dela em relação à sua visão? Na verdade, o propósito é nós estarmos resgatando o sacerdócio de todos os santos, o sacerdócio da igreja, né? Ou seja, o sacerdócio de todos os crentes, entender exatamente o que é o sacerdócio, né? Que houve aí uma transição, né? Como o próprio pastor Gustavo disse, da antiga aliança para a nova aliança, né? Então, nós vamos entender isso hoje. Eu queria aqui estar
rapidamente aqui eu estou vendo o pessoalzinho que já está entrando, queria dar boa noite aí pro pessoal, para a Aline, né, que entrou, a Viviane, a Renata, a Fernanda, a Cláudia, pessoas que estão com a gente já aí nessa live. Boa noite, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que o Senhor possa estar falando com vocês nesse tempo. Será um tempo bem descontraído, um bate-papo mesmo, algo assim, bem dinâmico, né? E que as pessoas possam realmente entender e responder a esse chamado, né? Que é isso que eu acho que vai fazer a diferença aí para a nossa geração nesses dias. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Ô, pastor Marcos, como funcionará as perguntas? Pessoal, se vocês tiverem algumas perguntas, quem tiver pergunta, você pode estar mandando para a gente através desse WhatsApp que está passando aí agora, ó. Perguntas pelo WhatsApp. Está aí o número passando. Você pode aí estar mandando a sua pergunta. Nós vamos estar respondendo. Vai ter um tempo no final para nós exatamente termos esse bate-bola aí. Beleza? A imagem do pastor Gustavo aí, ó. Pastor. Isso, ok. Pastor Gustavo, então vamos lá, vamos adentrar dentro do tema. Então, como começou, qual a importância dela para todos nós, quais são as implicações para as nossas vidas. Deus te abençoe. Na verdade... Não, pastor Gustavo. Isso, desculpa. Oi? Pastor Gustavo. Pergunta para ele. Pastor, o seu... Aí, seu microfone. Ok. Adicionei aqui. Na verdade, essa parte, eu queria que o pastor Marcos estivesse dando uma pincelada, porque mais cedo a gente teve uma conversa e foi muito bacana. Eu acho que seria interessante ele dar início. Vocês estão querendo me derrubar aqui. Não, desculpa. Já conversaram aí. Né? O Demetrio, pessoal, ele não participou da reunião, então... É brincadeira. Vamos nessa. Vamos lá. Pessoal, como que nós podemos entender o sacerdócio de todos os santos? Qual que é a finalidade do sacerdócio de todos os santos? Qual é a chave? Qual que é o propósito, né, que o Senhor estabeleceu isso? E algo que me chama a atenção, né, a primeira coisa que a gente tem que entender, aonde se inicia o sacerdócio de todos os santos. Lembrando, né, que os sacerdotes, eles foram estabelecidos, né, por Deus, através de Moisés, dando a ordem aos levitas que exercessem esse papel, né, sendo estabelecido como o primeiro sumo sacerdote Arão, né, e os filhos de Arão e os levitas se tornaram sacerdotes, onde eles eram responsáveis por toda a manutenção do tabernáculo, né, por todas as ações, pelos sacrifícios, enfim. E quando isso muda, né, houve um momento na história em que esse sacerdócio, de forma exclusiva, né, de forma seletiva, ele foi rompido. Né, e isso é importante, porque isso é fundamental para a vida da igreja. Né? Muitas vezes nós temos perdido essa essência. Então, tudo começa com a vinda de Jesus ao mundo, né? Quando Jesus ele vai para a cruz. Eu quero ser bem rápido aqui. A ideia é realmente a gente trazer a visão do que é o sacerdócio. Então, quando Jesus ele vai para a cruz, né? Quando ele é crucificado, a palavra de Deus diz que o véu do Santo dos Santos ele foi rasgado de cima para baixo, rompendo, né, trazendo essa ruptura de um sacerdócio exclusivo dos levitas, né, da tribo de Levi, e sendo estendido isso às 12 tribos, e, consequentemente, a todos nós hoje, Igreja do Senhor. O que me remete ao texto de Hebreus, capítulo 7. Eu queria ler com vocês aqui. Hebreus, capítulo 7, fala sobre exatamente o ponto de partida do sacerdócio de todos os santos.
ali quando há um encontro entre Abraão, né, e Melquisedeque. Abraão, ele volta da guerra, e quando ele encontra Melquisedeque, Abraão, diz a palavra do Senhor que Abraão, ele dizima, né, sobre os despojos da sua guerra a Melquisedeque. E a partir daquele momento, Melquisedeque, ele abençoa a Abraão. Vamos ler junto? Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Interessante aqui, quando nós observamos o capítulo 3, o versículo 3, que diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Dá uma paradinha aí. Aqui, ou seja, aqui inicia o princípio da visão sacerdotal, do chamado sacerdotal, onde nós vemos ali em Melquisedeque, que abençoa Abraão, e Abraão, em reconhecimento à posição de Melquisedeque, ele oferta, ou seja, ele dizima dos despojos, né, a Melquisedeque, e ele é abençoado por Melquisedeque. Olha só, que primícia linda, né? Aqui no versículo 3, ele fala que Melquisedeque, ele não tinha genealogia, não se sabe quem eram seus pais, quem era seu pai e sua mãe, ou seja, nos traz uma alusão de que o sacerdócio não é limitado a um povo, a uma tribo, a uma nação, mas ele se estende por todas as nações, e apontando já para Yeshua HaMashiach, através de Melquisedeque. Ou seja, quando nós falamos de sacerdócio de todos os santos hoje, qual é o intuito disso? É restaurar o sacerdócio da igreja, ou seja, de todos os santos. Pastor? Precisamos restaurar isso. Né? Se não for restaurado, se o sacerdócio de todos os santos não for restaurado na igreja, a igreja ela não cumpre o seu papel. Nós entendemos que a igreja ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, a igreja é o corpo vivo, é o corpo de Cristo. Quando nós entendemos isso, nós já pensamos no sacerdócio coletivo. Ou seja, o indivíduo sozinho, ele não é sacerdote. Né? Hoje em dia existe uma terminologia muito forte que fala os desigrejados. Gente, não tem como você ser desigrejado, não tem como você estar fora da igreja. Ou você está na igreja, não tem como você ser cristão fora da igreja. Ou você está na igreja, ou você está fora dela. Você não é cristão. Porque para ser cristão, você tem que exercer sacerdócio. E o sacerdócio só pode ser exercido de forma coletiva. Ou seja, há um DNA. Quando nós olhamos lá em Efésios 4, 11, 12, Jesus ele estabelece os 5 ministérios. E ali ele dá uma direção de obediência. Obediência para nós exercermos o nosso sacerdote. Os 5 ministérios, eles visam o quê? Nada mais do que habilitar os santos. Ou seja, habilitar o sacerdócio dos santos. Para quê? Para edificar o corpo. Ou seja, sacerdócio é o que traz a comunhão do Senhor. Isso é tremendo. Eu vou finalizar aqui, a ideia não é, né, alongar muito. E no texto de 1 Pedro 2, versículos 5 e 9, e aí eu fecho. Diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pula lá para o 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, entendendo isso,
Eu só posso edificar o corpo se eu cumprir o meu papel sacerdotal. E há uma chave aqui, quando Deus fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, ou seja, está falando do corpo de Cristo, que não tem nada a ver com eleição, né? Mas está falando do corpo de Cristo, ou seja, quando eu faço parte do corpo de Cristo, eu me torno raça eleita. E aí eu me torno sacerdócio real. Só que perceba que fala sobre uma nação santa. Para nós exercermos o sacerdócio real, a nação tem que ser santa. É por isso que esse princípio de santidade e intimidade com o eterno, nós temos que resgatar isso. Mas nós só vamos conseguir se nós entendermos o nosso papel sacerdotal. Precisa quebrar aquela mística de que o sacerdote é o pastor, o sacerdote é o líder espiritual, né, é o bispo. Não, nós todos somos sacerdotes. O pastor, o profeta, o apóstolo, o mestre e o evangelista, na verdade, são 5 pilares que Jesus estabelece para ativar o sacerdócio da igreja. Amém. Pastor Marcos, eu posso acrescentar um pouquinho aqui? Perfeitamente, fica à vontade. Pelo que o senhor colocou, todos os crentes, então, partilham desse sacerdócio, correto ou não? Sim. E o Senhor é o nosso Deus eterno. Mas é questão de família, educação da família. Amém. Se eu não fizer isso, minha família bate em mim. Isso se expressa principalmente nas 3 áreas principais, o tripé do sacerdote, de todos nós, dos cristãos, que é a questão da adoração. Todo sacerdote adora ao Senhor em espírito e em verdade, e a adoração é a Deus e ao serviço da igreja, que é a comunhão, o serviço, ou as boas obras que foram preparadas para todos nós, e o principal de todos, óbvio que os 3 são importantes, mas é o testemunho, correto? Sim. É a adoração, o serviço e o testemunho. Diante desta loucura que está a igreja moderna no Brasil, todos ou todas estão preocupadas, ou todos, ou aqueles, as pessoas, né, estão mais preocupadas, as igrejas, ou outras pessoas mais, com a vida externa, ou aquela imagem de uma igreja de Deus. Só que, na verdade, o que Deus está preocupado não é com a imagem, não é com o exterior, está mais preocupado com o interior, com os efeitos dos filhos de Deus, dos santos, que é a questão da adoração, do serviço e do testemunho. Pastor Gustavo. O seu microfone. Isso. Perfeito, querido. Estou aqui na área. Muito boas colocações, muito importante, de extrema relevância, até porque a gente precisa entender algumas coisas bem significativas no tempo que a gente está passando hoje, porque o pastor Marcos fez algumas colocações muito importantes, né? Dando um pano de fundo, aí pegando um pano de fundo as questões mais bíblicas, né? Até porque ele é um biblista, né? É um pensador, e um homem profundamente dedicado aí às escrituras, a teologia mais bíblica, que é a questão que remete a gente a refletir, a pensar mais e a questionar mais do que a própria teologia sistemática, que já é, por si só, fechada e não há muito espaço para algumas discussões, questões que a gente tem até como dúvida e etc. É importante a gente observar que o sacerdócio ele é extremamente importante para a igreja, porque o período que a igreja passa sob domínio de Roma e debaixo de toda uma opressão, de toda uma estrutura, né, que nós tínhamos naquele período, de um poder que as pessoas eram sobrepujadas, que as pessoas eram oprimidas, e muito interessante a gente observar
ao longo da história que esse poder ele ficava sempre na mão de quem? Do clero. E quem era o clero? O clero eram aqueles, os bispos, né, os padres, e por isso vem a questão da reforma, onde a reforma vem com Lutero exatamente discutir esses pontos que a gente aqui está hoje debatendo. Lutero fala algumas coisas interessantes, e aí a ênfase que ele dá é uma ênfase que dá um impulso na questão eclesiológica, ou seja, na questão da igreja, sobre a reforma evangélica, que era importante se ter dentro do âmbito, dentro do ponto de vista cristológico. Vamos traduzir isso. Cristo se torna o centro da igreja, e não mais o clero, e não mais aquele que dava as ordens como se fosse o sumo sacerdote do Antigo Testamento, que isso perdurou ainda durante algum tempo. E, infelizmente, a gente tem visto que isso tem, de certa forma, retornado. E mesmo as igrejas históricas, elas têm uma postura, muitas vezes, muito pouco usual, muito digamos assim, se fala muito pouco nessa questão do sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, que nós temos autoridade, que nós temos poder, que nós temos autonomia, que nós somos revestidos por Deus para abençoar, para ministrar sobre as pessoas cura, libertação, enfim, para sermos agentes propagadores, instrumentos de transformação na vida das pessoas. Nós não precisamos de ninguém para isso. Nós não precisamos de intercessores, nós não precisamos de pessoas para esse fim. Então é importante a gente observar que na história, os reformadores, aí Lutero começa com essa questão, e depois Lutero e João Calvino, eles se juntam, né, dentro da ênfase, não só da questão cristológica, mas também do ponto de vista mais particularmente preocupados em definir uma circunferência da igreja, mas com a proclamação, né, de Cristo como aquele que é o Senhor, né, o Kyrios, o Senhor que governa sobre as nossas vidas. Uma vez que ele governa sobre as nossas vidas, nós, né, temos a mesma autoridade para ministrar a palavra de Deus como pastor, né, como o apóstolo, como foi dito, como o bispo. Né? Nós temos aí vários formatos de governo de igrejas históricas, como a metodista, que tem um sistema episcopal, né, tem seus pastores e bispos, a anglicana, temos a presbiteriana, que tem os seus pastores, né? Enfim. Então, eu quero deixar também essa colaboração aí, essa reflexão para nós. Nós estamos diante de uma realidade da igreja brasileira onde muitas pessoas foram incluídas dentro da igreja. Elas foram empurradas dentro da igreja. Muitas pessoas, ao invés de serem convertidas, elas foram convencidas. E hoje, infelizmente, nós temos esse termo que antigamente pertencia a outra igreja, mas pertence agora à nossa. Infelizmente, esse termo chegou à nossa realidade da igreja evangélica, que é o termo cristãos, assim que, como os cristãos agora, de fato, não fazem parte da igreja em si, que é o chamado termo cristãos praticantes e os cristãos não praticantes. Infelizmente, esse termo chegou nas nossas igrejas. Pessoas que, de fato, se convenceram e não praticam, não têm essa responsabilidade em sua vida ministerial com Deus de praticarem o sacerdócio, de fato, praticar essa tríade, a adoração, o serviço, enfim, o amor. Enfim, Pastor Marcos, tem uma pergunta aqui interessante da irmã
Crislane, o nome dela aqui, deixa eu ver, Viviane, ela pergunta o seguinte, frente a essa questão aí que eu coloquei, a opinião de vocês sobre o tema do avivamento nos últimos dias. Vocês creem que haverá um grande avivamento, conforme diz a palavra, nos últimos dias? E também colocou aqui o termo sobre se o amor de muitos iriam se esfriar. Aí para vocês, Pastor Marcos. Muito boa pergunta. Como foi dito aí, né? A própria palavra, ela fala sobre esse avivamento. Então, a palavra é a nossa referência, né? Para onde nos traz a base, né? Porque, na verdade, o próprio Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra é a verdade, ou seja, a palavra vem dele, né? Tudo que foi criado, tudo que foi gerado, Deus, ele criou pela palavra. Então, nós entendemos que, eu entendo sim, que haverá um avivamento nos últimos dias. Eu creio que isso está muito próximo de acontecer, né? Eu creio que muitas vezes as circunstâncias, que muitas vezes nós não entendemos de início, mas ela aponta para algumas coisas que a própria palavra diz, né? A igreja ela é estabelecida sobre 2 fundamentos, né? Que é o profético e o apostólico. Então, o profético é aquele que aponta para algo que vai acontecer e que já está predito, né? E com relação, né, sobre quando a palavra fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, né? Eu acho que isso aí nós já estamos vivendo. Eu acho que a igreja ela nunca foi tão fria como nos dias de hoje, né? A igreja nunca foi tão egocêntrica como nos dias de hoje, né? Mas eu creio que toda vez, né, na palavra que nós vemos o povo de Deus se esfriar, Deus ele manda um juízo sobre a terra, mas para estabelecer justiça. Toda vez que Deus derramou juízo, não foi para punir, mas foi para resgatar o seu povo. Porque o juízo ele faz isso, ele faz nós refletirmos. Nós estamos vivendo isso nesses dias. Nós estávamos mal acostumados, nós podíamos nos reunir quando queríamos, a hora que queríamos, porém nós não estávamos fazendo aquilo que Deus está requerendo de nós. Né? Muitas vezes nós estávamos reunindo, mas mais como uma comunidade, como um clube social, qualquer outra coisa. Então, eu acho que essa pandemia trouxe isso, para começar a equilibrar essas coisas. Nós somos obrigados a nos retirar, nós somos obrigados a ter esse afastamento social, e eu creio que isso trouxe reflexão para muitas pessoas. E é dessa forma que Deus começa a alinhar. Quando nós vamos lá para o Egito, quando o povo, ele, cansado, né, da escravidão, cansado de ser assolado, o povo, o que ele fez? Ele começou a clamar. Então, eu entendo que a escravidão no Egito foi um juízo de Deus, porque o povo se desviou dos caminhos. Né? O povo foi salvo, né, quando com a ida de José está lá, com as 12 tribos, e eles cresceram, multiplicaram, como havia uma promessa, havia uma profecia sobre isso, porém o povo ele se desviou dos caminhos. Eles se tornaram escravos por causa disso. Mas houve um tempo, né, 440 anos depois, o povo cansou de sofrer, né, do juízo de Deus, e aí começou a clamar. E aí Deus trouxe justiça, trouxe libertação. Eu creio que Deus sempre age dessa forma. Porém, hoje nós temos visto isso. Né? Quantas vezes nós vemos pessoas que está na igreja, mas acontece algo ali, e aí ela acaba saindo, ou ela se decepciona, e ao invés de tratar, ela simplesmente muda de igreja, ou seja, um esfriamento. Não há mais aquela questão de você caminhar junto, por um propósito. Hoje, as pessoas caminham por seus interesses. Né? Parece que as pessoas, ao invés de ela entrar na visão da promessa, na visão do propósito, as pessoas estão entrando só na fila da bênção. Né? E parece que a igreja hoje, ela se tornou mais... eu até me disse sobre isso no domingo passado. Parece que hoje existe aquele crente celular. Sabe o que é o crente celular? Não sei, essa é nova. O crente celular
é aquele que só vai na igreja para recarregar a bateria para durar a semana. A igreja virou tomada, entendeu? Virou carregador. É o crente celular. Ele vai na igreja, ele ouve uma palavra motivacional, né? É uma palavra ali de vitória, uma palavra de prosperidade, e aquilo enche a vida dele e ele consegue suportar a semana. Deus abençoe a tua vida! Exatamente. Ou seja, não tem entrega, não exerce o sacerdócio, sabe? Não exerce aquilo que a palavra é estabelecida. Ou seja, é o crente tolo que ouve uma coisa no domingo e faz tudo diferente na segunda. Então, isso já é marca de uma apostasia. Sabe? A indiferença. Né? Nós vemos aí, você falou sobre testemunho. Eu sempre tenho trabalhado com esses 3 pilares, nós tratamos isso, né? 5 dias e 5 encontros que nós tivemos, eu e o pastor Gustavo, e nós falamos muito sobre adoração, intercessão e proclamação. E uma coisa que a igreja precisa entender, adoração, intercessão e proclamação, que você falou que é entre o serviço e o testemunho, isso não é dom. Adoração não é dom. Adoração é chamado. Isso. É chamado para o sacerdote, ou seja, todos são adoradores. Adoração não tem a ver com a música. O louvor é uma parte da adoração. Muito bom. Tem a ver esse entendimento, essa clareza na igreja hoje, né? Onde muitas vezes fala assim, fulanas, as irmãzinhas lá da intercessão, o dom delas é a intercessão. O outro que é, né, habilidoso no louvor, canta, toca. Porque o meu dom é adoração. Gente, adoração, intercessão não é dom, é chamado. Aleluias. Todos são chamados, ou seja, todos somos adoradores e todos somos intercessores. Para quê? Para nos tornarmos proclamadores. Porque aleluias. Disso, nós proclamamos. Eu só posso manifestar aquilo que eu proclamo. Eu só posso manifestar aquilo que eu vivo. Porque se eu não entender isso, como que eu vou restabelecer? Nós precisamos restaurar os pilares da igreja. Efésios 2 deixa claro, a igreja ela foi fundamentada no profético e no apostólico. O que é o profético e o apostólico bíblico? Não isso que a gente vê hoje em dia. A palavra ela é profética, ou seja, ela aponta para algo que vai acontecer. Parte da profecia se cumpriu. Jesus veio, morreu na cruz, como todo o Antigo Testamento, como a Antiga Aliança apontava para a vinda do Messias e para a sua crucificação. Daniel 9 deixa muito claro isso. E essa profecia já se cumpriu, porém, outras virão. Jesus estabeleceu. Ou seja, a palavra ela é profética, ela aponta para o Apocalipse, ela aponta para uma profecia que vai acontecer. E ela é apostólica. Por que ela é apostólica? Porque ela é disseminada quando pessoas são enviados. E o apóstolo é isso, aquele que é enviado a proclamar as boas novas. Isso nós precisamos resgatar nesses dias. E os dias estão abreviados, os dias estão acabando. Amém? Eu vou passar para o pastor Gustavo aí, falei bastante aqui, e a gente vai voltando a interagir. Manda lá, pastor Gustavo. Bora. Aí. Deixa eu voltar aqui. Certo ou não? Estou com o microfone liberado aí já. Ok. Isso, já está. Está liberado. Passou para você agora a pergunta, pastor. Repete a pergunta, por gentileza. Deixa eu voltar aqui. A pergunta é o seguinte. Eu acho que o pastor Marcos já respondeu o suficiente. Se tiver outra pergunta, eu até prefiro... Isso, tem outra pergunta. Eu só vou equalizar um pouco entrando no tema novamente. Óbvio que foi dentro, mas aí a gente entra no eixo. Sobre o que o Novo Testamento diz, né? Sobre esse tema, né? Esse estudo aqui eu peguei dos meus amigos do Andrew Trump lá, vocês conhecem muito bem, né? Do Novo Testamento, o conceito do sacerdote tem 2 aspectos, né? Primeiro é o aspecto de Cristo, né? Que Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. Correto, pastor? Perfeito. Todas as funções do sacerdócio da antiga dispensação
dispensação, concentram-se nele e são por ele transformadas. Ele é o único mediador entre Deus e os seres humanos. O pastor Gustavo acabou de falar para nós. Está registrado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim outra afirmação: ele é o representante de Deus junto aos homens e é o representante dos homens junto a Deus. Perfeito, pastor Gustavo? Perfeito. Jesus Cristo, ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote e o sacrifício. Olha que coisa maravilhosa, né? A carta aos Hebreus expõe, como o pastor Marcos acabou de recitá-lo, claramente a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico. A presença, ou apresenta o caráter definitivo e totalmente eficaz do seu alto sacrifício sobre a cruz. A literatura joanina também fala repetidamente do sacerdócio de Cristo, como está registrado lá em João capítulo 1, versículo 29. E daí, então, vem o outro aspecto, que todos nós, todos os crentes, aqueles que se converteram, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, imediatamente eles partilham desse sacerdócio. É isso que é interessante dizer. Você aí, meu amigo e minha amiga, que se converteu ao Senhor Jesus, você tem esta bênção. Além de todas as bênçãos já incluídas na salvação, você tem essa bênção de ter agora, nesse exato momento, livre acesso à presença de Deus. Olha que maravilha! Nós podemos adorar a Deus, conversar com Deus, derramar as nossas lágrimas diante do altar de Deus, sem pagar taxa, sem pagar nada, sem dar chibatada nas costas, sem homem, sem mulher. O que tem de gente aí sendo mediadores, ou querendo ser mediadores entre Deus e nós, os homens. Está chovendo, está cheio de gente de Satanás, querendo o quê? Fazer com que você esteja presa a eles. Ixi, quantos sermões aí de pastores aí, que ao invés de libertarem as pessoas, prendem as pessoas aos próprios pastores, fazem sermões, constroem sermões bíblicos ali, com cheio de termos gregos, hebraicos, fazendo com que, colocando na mente das pessoas, que se não for pelo pastor ali na frente que está pregando, interpretar a palavra e levar essa palavra de bênção até você, você não consegue fazer isso sozinho, porque ele é o cara. Só que isso foi quebrado lá na reforma em nome de Jesus. Isso que o Gustavo colocou aqui para nós, que levantou um servo de Deus, um homem de Deus ali, Martin Lutero, ou Martinho Lutero, para aqueles que são mais chegados. É ou não é? Ou Martin Luther. É. Levantou esse servo de Deus lá no século XVI e nos deu essa bênção hoje de todos nós, você e eu, novo convertido, velho convertido, sei lá, não existe esse termo diante da espiritualidade. Todos nós fomos chamados antes da fundação do mundo para estarmos diante de Deus mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Eu errei alguma coisa, pastor? Corrija eu aí. Tá perfeito. Perfeito. Estou quase aceitando aqui, Jesus. Estou aceitando de novo aqui. Só para fechar isso que você falou, Demetrio, antes de passar para o Gustavo. Mais bênção, muito bom. Todo esse fechamento, quando a gente vai lá para Efésios 4, a partir do versículo 12, né, o 11 e 12, no 11 fala ali que o próprio Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Ou seja, Jesus estabelece 5 ministérios com um propósito. O problema é que hoje, as pessoas que têm esse chamado ministerial, parece que elas querem reter também o sacerdócio. Isso, acabei de falar. Há uma preocupação de que se eu liberar isso para a igreja vai me deixar. Isso. Ou seja, as pessoas, os que foram chamados para exercer esses 5 ministérios, eles não entenderam isso. Que o papel deles não é reter as pessoas, reter o sacerdócio de todos os santos, para que as pessoas fiquem comigo, com outro pastor, enfim.
Quando, na verdade, o chamado aqui é muito claro. O papel nosso é ativar. É ativar. Eu sempre ministro lá na igreja e falo, gente, entendam isso. E aí e cria uma dependência que a pessoa está enferma, acontece alguma coisa, na mesma hora eu vou ligar para o pastor. Pastor, ora por mim. É claro que a gente vai orar, mas a pessoa precisa entender que ela tem, na vida dela, no sacerdócio dela, o mesmo livre acesso que nós temos. Não existe distinção, não existe hierarquia no livre acesso, não existe uma fila, né? Existe uma frente, todos estão na mesma posição. Poxa, mas se aquele pastor orar, eu vou ser curado. Não, na verdade, o que acontece muitas vezes é que a pessoa ela tem uma busca maior, né? Porque Deus, ele estabelece uma relação de pai, de paternidade, um tema que nós vamos falar também na frente, sobre paternidade. E nessa paternidade, ele não tem filhos prediletos. Mas ele tem filhos dedicados. Amém. Amém. As pessoas que se dedicam mais, com certeza elas vão ter uma intimidade maior. Né? E aqui no 14, ele deixa, no 12, ele deixa muito claro isso. Os 5 ministérios, a função dele, ou seja, você que é pastor, você que é apóstolo, profeta, evangelista e mestre, o seu papel, entenda isso, é ativar o sacerdócio de todos os santos. Olha o que fala o 12. Jesus estabeleceu 5 ministérios com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja, o corpo de Cristo. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Quem? Do serviço do pastor? Não, dos santos. Aleluia. Para a edificação do corpo de Cristo. Perceba o processo. Os 5 ministérios, eles ativam os santos para o aperfeiçoamento do serviço dos santos para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, tudo começa em Cristo e tudo termina em Cristo. Para a honra e glória do Pai. Aleluia. Somente para não termos confusões aqui, quando eu disse em relação a pastores utilizarem os termos gregos e hebraicos, se for para o fim de esclarecer as escrituras, totalmente válido. Isso é muito importante. Mas no ponto que eu coloquei na minha crítica foi em relação a colocar degraus assim acima da capacidade do cristão em relação à interpretação bíblica e não dar esse privilégio do cristão de ele mesmo ler, se aprofundar, conhecer as escrituras, que foi, de fato, o grande benefício que o Lutero presenteou à igreja comum. Estou errado, pastor Gustavo? De forma nenhuma. A gente tem que observar o seguinte: os reformadores, eles lutaram, tiveram, assim, situações difíceis, foram perseguidos, né? Depois, enfim, foram mortos, e os seus sucessores, por uma causa extremamente nobre em relação ao sacerdócio universal dos santos. Que, em miúdos, a gente já falou aqui, onde todos os crentes, né, ou todo crente é um pastor, né, é um ministro, na verdade. Então, seja homem ou mulher, você é um ministro de Deus, é uma pessoa para abençoar, para ministrar na vida das pessoas que Deus colocou ao seu redor, próximo de você, ou de ir até a um lugar, até a um país, enfim, para abençoar, para ministrar, para pregar, para servir, e assim por diante. Então, a gente vai perceber que a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, ela é algo para a vida e para a missão da igreja, como a ênfase extremamente forte que nós perdemos. Então, os reformadores, eles insistiram no sacerdócio universal dos crentes, já em oposição, naquela época, ao clero, né, ou ao clericalismo, né, do período. Então, eles afirmaram o princípio bíblico de que todo cristão é um ministro de Deus, de que cada pessoa é um sacerdote. Então, o significado mais pleno dessa expressão é que todos os cristãos são sacerdotes uns dos outros. Pois o sacerdote, ele se refere ao quê? Ao ministério mútuo dos crentes, ou de todos os crentes.
Então, no convívio dos cristãos, dos crentes, cada pessoa ela faz parte da comunhão dos perdoados e dos Aleluia. perdoadores. Então, todos os crentes, ordenados e não ordenados, é importante a gente observar isso, derivam o seu sacerdócio daquele único, santo e eterno sacerdócio de Cristo. Aleluia. Então, a realidade fundamental do ministério de toda a igreja é servir. E a realidade básica para qualquer compreensão verdadeira do ministério, pleno ou parcial, profissional ou amador, é dentro da comunidade de fé. Então, é o sentido de que toda a igreja ela é ministerial, ela é ministério. Então, o protestantismo, a reforma, ela deve, né, retornar à sua herança e reviver a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. A gente precisa voltar, trazer, mas não de boca. Preste atenção, não de boca. Então, quando as pessoas elas querem servir, a gente tem que estar atento a isso. E você que quer servir, meu querido, que está nos ouvindo aqui, se coloque à disposição, se proponha, não espere ser chamado. Amém. Isso não é vergonha e nem é arrogância ou qualquer tipo de sentimento de que eu quero aparecer, ou que vão pensar se eu me colocar à disposição para ministrar, para cantar, etc. e tal. Então, assim, é óbvio que tem gente que também quer chegar chegando, né? No sentido de que não quer passar por nenhum crivo. Né? A gente não está falando disso. Né? Vamos compreender bem aqui, mas esperamos que as pessoas estejam ouvindo com maturidade, com filtro. Então, antes de você responder, ouça primeiro, espere, né, o que a gente está falando, o contexto, né, principalmente quem chegou depois, para que essa palavra chegue, né, encontre terra fértil no seu coração e produza fruto. Porque tem gente que a gente vai falando, ministrando, ou pregando, ou palestrando, que a pessoa já está pronta para responder, ela não espera, né, e não ouve. Né? Tem muita gente assim, né? Tem muito pastor assim também. É misericórdia. Né? Da turma aí que só a graça. Que acha que é o cara. É a quarta pessoa da Trindade. Vamos aproveitar que a gente está aqui para dar uma cutucadinha também, né? Não tem problema, não. Para abençoar os irmãozinhos. Porque a gente que já tem uma caminhada, a gente passa por algumas fases que a gente tem que entender que a humildade, meu querido, que servir, isso independe da sua posição, da sua postura. Isso serve para todo mundo. Isso não serve só para o membro ali que chegou, que está ali na comunidade, não. Isso serve para todos. Né? Às vezes a gente quer ficar só no meio, né, da patota, a gente quer ficar só no grupo. Você tem uma congregação lá não sei aonde, você tem um espaço lá não sei aonde, né? É o primeiro lugar, quando a coisa aperta financeiramente, que a gente fecha, ou que as igrejas costumam fechar. Como se o evangelho fosse só para um determinado grupo de pessoas ou de cristãos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, e depois a gente fica fazendo crítica a pastores e a comunidades, a igrejas que crescem, que se desenvolvem. E fazendo críticas sem saber, sem conhecer, só de ouvir falar. Nunca acompanhou nada, nunca leu nada, nunca ouviu, né? E só reproduz, igual papagaio. Nunca tomou copo de café com óleo. Nunca sujou o sapatinho na terra. Não é verdade? Enfim. Sabe nem que é terra. Não sabe nem. Já nasceu já no porcelanato. E sabe que aí é chato? Aqueles que se dispõem a servir, aí diz que você, ao invés de estar levando o evangelho, está levando assistência social para as pessoas. Porque você está trabalhando com um povão, um pobre. E aí você, ao invés de evangelista, você é um assistente social. É difícil, não é verdade? É importante a gente lembrar que a justiça social... Vamos para a palavra, né? Isso. O que Jesus disse? Vamos lá, pastor Marcos. Abre esse microfone aí. Fala lá. O
que Jesus age, como que Jesus se promove, e aonde a gente vê Jesus mais envolvido e se relacionando com pessoas? De que classe? De que âmbito? Exatamente. É só a gente ir para a palavra que a gente vai entender, né? Você estava falando aqui, eu estava vendo aqui algumas coisas que o pessoal está postando, né? Por exemplo, o Ricardo, ele diz aqui, a Aline, né? Ou o Ricardo, não sei, o casal que está lá, eles disseram aqui, ó, infelizmente, muitos são aprisionados a erros teológicos e doutrinários, por não buscar por sabedoria e conhecimento. Os que hoje se assentam à cadeira de Moisés querem o holofotes, buscam a sua própria honra e pouco se importam com a igreja. Aí o Charles, pastor Charles... Pastor Charles, Deus abençoe, pastor. Isso mesmo. Pastor Charles, ele diz aqui, o problema é que o povo, que o novo clero quer ser o dono da igreja, dos dons e dos crentes. Bom, isso resume tudo, né? Aonde Jesus andava e aonde que os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles estavam. Exatamente na contramão, né? Galileia! Povão! Exatamente. Povão, Galileia! Os sacerdotes estavam... E a Judéia? Judéia, Jesus morreu. Em Jerusalém. Exatamente. Os líderes, os sacerdotes da época lá, os bambambam, os que tinham a caneta na mão. E quando nós olhamos para a igreja hoje, né, parece que nada mudou. Na verdade, quando você vai para a palavra, em várias épocas nós vemos a mesma coisa. Ou seja, os sacerdotes, eles se aproximando dos reis, né, próximo ao palácio, e buscando os seus próprios interesses. Essa parece que é uma maldição que a gente vai ter que lutar toda a vida. Isso. É por isso que, como a gente falou aqui... Eu acho que o meu voltou. Pode continuar, pastor. É por isso que quando nós falamos aqui que muitos líderes, eles não ministram isso sobre a sua igreja, sobre o exercício do sacerdócio de todos os santos. Pouco se fala, quase nada. Por quê? Porque quando uma pessoa é ativada, e quando você tem líderes que estão preocupados só com seus interesses, né? Como o pastor Charles falou aqui, os donos da igreja, ou como o Ricardo ou a Aline colocaram aqui, que pessoas, líderes que querem se sentar na cadeira de Moisés, ou seja, querem ser a única referência, nós temos esse embate. Quando você vai para a vida de Jesus, você entende totalmente diferente. Por quê? Porque exercer o sacerdócio envolve relacionamento. E o ministério de Jesus, ele é fundado, ele é baseado em relacionamento. Nós estávamos falando isso, eu e o pastor Gustavo, hoje à tarde. Né? Só um parênteses, pastor Marcos. Vou falar. E relacionamento, meu querido, não é relacionamento onde você vai para a igreja e cumprimenta as pessoas, não. Boa! Isso é social. Relacionamento, ele precisa ser intencional. Eu preciso estar intensamente e ser intencional, planejar, me relacionar com as pessoas com o fim de levá-las a Cristo e de abençoá-las e de caminhar com elas e delas caminharem comigo, de nós sermos suporte uns dos outros. Então, precisa ser intencional. A relação com Deus, ela é uma relação que intencional. Nós precisamos buscar, nós precisamos entender que nós precisamos clamar, que precisamos ler a palavra, porque por nós mesmos, pelas nossas próprias vontades, nós não temos essa intenção. É igual a relação entre um casal, dentro de casa, com filhos. Então, você tem que ser intencional, você tem que ter a intenção de querer fazer com que as coisas realmente aconteçam, mudem, né? Se despertem. Só esse parênteses aí. Não, perfeitamente, é isso mesmo, né? E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, Jesus ele estabelece essas duas vertentes, onde ele estabelece um relacionamento, né? Através ali dos discípulos que ele chama e as pessoas que vão se chegando, à medida que Jesus vai ministrando.
e ao mesmo tempo Jesus ele participa da vida na sinagoga como o corpo de Cristo, né? Então, o que acontece hoje? Nós vemos pessoas desmotivadas, pessoas machucadas, pessoas que foram aí, enfim, que foram podadas, ou seja, foram realmente machucadas muitas vezes por próprios pastores, líderes, acabam saindo do corpo, né, se isolando, e não adianta, isso vai gerar o quê? Um esfriamento, né, e consequentemente uma morte espiritual, né, porque não tem como, Jesus ele trouxe um ministério de relacionamento, e quando você entende o relacionamento, como o pastor Gustavo falou, você entende que o relacionamento é você estar envolvido e comprometido com a vida do corpo de Cristo. Né? Isso nos remete lá para Atos 2:42, onde todos estavam ali perseverantes, né? Perseveravam na doutrina, ou seja, tinha palavra, ou seja, tinha princípios, né, que eles seguiam. Então, eles perseveravam nessa doutrina dos apóstolos, mas também perseveravam no quê? No partilhar do pão. Então, o ministério de Jesus é baseado nisso. Palavra profética, princípios de Deus. Isso. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos esses princípios serem negociados com o mundo. Né? Paulo remete isso a Timóteo, quando ele diz que nos últimos dias as pessoas rejeitariam a sã doutrina. E a palavra verdadeira soaria como coceira nos ouvidos. Eles teriam encantados, né, por pastores que preguem e que ministrem aquilo que eles querem ouvir, ou seja, que enche o seu próprio ego. Não há relacionamento nisso. Amém. Não há relacionamento onde há egocentrismo. E o ministério de Cristo, quando você entende isso, você se coloca no lugar do próximo, ou seja, você começa a querer estender a mão, ajudar aquele que precisa. Amém. Por isso que Jesus fala, cuidai dos meus pequeninos, cuidai dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. O estrangeiro aqui eu entendo como o necessitado. O estrangeiro aqui, na verdade, não é o que mora fora do país, mas aquele que está fora do corpo. Amém. Aquele que não pertence à família, que nós precisamos resgatar. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcos, pastor Gustavo, nós estamos nos nossos minutos finais. Gostaria de que os dois agora colocassem as suas considerações sobre o tema e já agradecendo a você, minha amada e meu amado irmão que participou conosco, e a você que irá assistir. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as suas amigas, a família. Com toda certeza, este é um instrumento de bênçãos para a sua vida. Considerações finais, pastor Gustavo? Ok, pessoal. Primeiro a gente quer agradecer, né, as pessoas que criaram essas salas. Como é a primeira, a gente ainda está assim, se acostumando, né, se adequando. Certamente nós teremos outros aí, iremos... Pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Pois não. Tem muita gente com saudade de você, rapaz. Que bom. Muita gente entrou em contato comigo e falou, como que o pastor está? Ô, pastor abençoado. Olha, pastor, o senhor é Amém. muito amado aqui em Sorocaba, viu? O senhor o senhor está morando aonde, pastor? Guarapari, Espírito Santo. Ah, capixaba de mão cheia. Estamos aqui. O senhor, eu sou natural de Cachoeiro de Itapemirim, né? Sou natural de Cachoeiro de Itapemirim, terra de Roberto Carlos, muitas emoções. O senhor é São Paulino ou é palmeirense? Não, que a gente está... o pessoal confunde Espírito Santo com o Rio de Janeiro, então nem acha que tem Espírito Santo, né? Mas a gente é do Espírito Santo 2 vezes aqui, né? Quem nasce aqui, então... Não, então... E é convertido, né? Isso, o time do senhor é Palmeiras, Corinthians, São Paulo... Não, é Flamengo, eu sou flamenguista. Pastor. Eu fiquei mais tempo em São Paulo do que aqui, né? Isso. Pastor, pode continuar. Desculpe atrapalhar o senhor. Não, de forma alguma. Obrigado pelo carinho, né? Um beijo no coração aí dessas pessoas, né? Desses irmãos, amigos. A gente também tem um carinho enorme e tem lembranças maravilhosas, né? Dos irmãos lá de Mairinque, né? Que a gente ficou um tempo lá também, e de Sorocaba a gente sente também muito carinho, muita saudade, e gosta muito, ama muito essa região aí, os irmãos, né? Enfim. Eu queria, assim, queria deixar as minhas considerações lembrando um pouco
da questão histórica, né? A gente esquece muito da nossa história. E é importante a gente sempre trazer à memória coisas que nos trazem esperança, assim como a palavra diz, e coisas também que nos trazem, não bem um orgulho, mas um sentimento de gratidão pelas pessoas que lutaram, como Lutero, como Calvino, para que hoje nós tivéssemos liberdade para falar, como nós estamos falando aqui, liberdade para falar sobre as nossas convicções doutrinárias, bíblicas, sobretudo bíblicas, né? Sobretudo sobre o reino de Deus, e a gente tem que estar sempre abertos a isso, né? Entender que nós somos pessoas em obras, em construção, nós não somos pessoas perfeitas, nós erramos, nós falhamos, mas é importante que uma realidade possa nortear o nosso coração, que é a realidade fundamental do ministério de toda a igreja, que é de servir, né? Então, eu e você, meu querido, minha querida, nós somos servos de Deus, né? E Jesus, ele fala que vós não sois mais servos, mas sois meus amigos. Então, nós hoje somos amigos de Deus, né? Mas não deixamos de ser servos no sentido de estarmos aqui para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Pai. Então, a gente tem que proclamar o reino de Deus e a sua justiça. É importante a gente entender isso. Então, nós fomos chamados para isso, né, para exercer o sacerdócio de Cristo nos dias de hoje, de modo que nós sejamos pessoas importantes em nossa comunidade, em nosso bairro, na escola, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Então, tem um teólogo chamado Hans Kung, um teólogo alemão, que ele afirma o seguinte: todo cristão é um sacerdote para o mundo. Todo cristão é um sacerdote para o mundo. O sacerdócio de todos os crentes é uma comunidade em que cada cristão, em vez de viver para si, vive perante Deus para os outros e tem o apoio de outros. Então, nós precisamos entender o conceito de servir. Então, o conceito de servir é o conceito de que nós fomos atraídos por Deus, e é um conceito muito interessante, porque é um conceito que diz respeito a uma questão profética, em que reais atitudes dos cristãos cumprem a sua condição sacerdotal. Então, tem um outro pensador que chama Torrance, ele diz que por servirem com sua participação no trabalho real, sacerdotal e profético de Cristo, os cristãos funcionam como um sacerdócio. É serviço no discipulado, um serviço à maneira de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como diz lá em Marcos 10, 44, 45, Mateus 20, 26 a 28, e aquele que deseja servir a Cristo deve segui-lo. João capítulo 2, versículo 26. Então, eu gostaria de deixar essas questões para nós refletirmos, que qualquer discussão do corpo de Cristo, em que todos os membros têm seus papéis e funções e dons, deve começar com a descrição de Paulo sobre a comunidade cristã lá em 1 Coríntios. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós, presta atenção nisso, foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Então ele descreve aqui, Paulo, o corpo como algo que consiste de muitas partes. E alguns podem parecer mais importantes e outros menos. Mas não é. O corpo, como um todo, depende do funcionamento de cada parte. Embora Paulo aqui distingue e separe as funções de liderança dentro do corpo e dons para o ministério, todos são beneficiados na comunidade de fé, na comunidade cristã. E a manifestação do Espírito,
ela é concedida a cada um visando o fim proveitoso de todos, como ele fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Deus abençoe. Valeu, Amém. obrigado. Pastor, por isso que o senhor é amado, rapaz. Que isso, homem de Deus. Amém. Pastor Marcos Leme, considerações finais. Bom, primeiramente eu quero agradecer aí a presença dos irmãos. Foi uma bênção. Eu queria dar só um toque para vocês, eu já vou estar fazendo minhas considerações. Vocês estão assistindo, clica aí no coraçãozinho e no joinha, mas clica mesmo, senta o dedinho nervoso, para a gente divulgar a nossa live. Nós teremos outras, né? E se você quiser também pegar esse WhatsApp aí, ó, que está aqui embaixo, passando, anota, manda aí um tema que você quer ouvir, ou já algumas perguntas, se surgir alguma dúvida sobre essa live vai ficar gravada na nossa página do Ministério Atos. Você pode estar assistindo, você que perdeu alguma parte aí, eu acredito que foi bem legal, eu acho que trouxe aí uma clareza, né? Claro que o tema, ele é muito profundo, em 1 hora é muito pouco, né? Mas a gente pode também estar retomando. Mas eu queria deixar uma coisa no seu coração. Você quer entender o seu sacerdócio e o seu chamado? É interessante como as pessoas, né, os cristãos, eles gostam muito do texto, né, que fala ali sobre o amor de Deus. E aí muito se cita João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, né, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso implica numa direção de mão única, onde o Pai, ele entrega o Filho para morrer por nós. E isso é graça, isso é meio de graça, que está lá em Efésios 2,8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas isso não anula a minha importância e o meu papel no reino de Deus. É claro que não há nada que eu e você possamos fazer para herdar a salvação, ou seja, para adquirir, para conquistar o direito à salvação, ou seja, o restabelecimento do relacionamento que foi perdido lá no Éden. É por isso que Deus enviou Jesus. Mas, porém, eu preciso dar uma resposta a esse envio. E isso é o avivamento. O avivamento não é quando Deus derrama poder e glória sobre a terra. O avivamento é quando eu dou uma resposta a esse poder derramado. E aí, para eu entender isso, me remete lá, não a João 3,16. João 3,16 mostra o caminho que Deus traçou. Porém, 1 João 3,16 mostra a minha resposta ao que Deus fez. Eu queria ler com você. Diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aleluia! Então, declarar João 3,16, automaticamente vincule 1 João 3,16 na sua vida, dando uma resposta ao que Deus fez. Assim que nós ativamos o nosso sacerdócio de todos os santos. Ou seja, porque a base do sacerdócio, a finalidade do nosso sacerdócio é o quê? O aperfeiçoamento do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo. É assim que nós vamos estabelecer o nosso sacerdócio. Né? E assim, nós lemos aqui os comentários, muito legal quem participou. Compartilha esta live. Eu tenho certeza que você conhece pessoas aí que estão precisando ouvir uma palavra de direção, de realinhamento. Nós entendermos o nosso sacerdócio, realinha a nossa vida no plano que Deus traçou para nós. É a resposta que nós damos aquilo que o Senhor planejou, né? Lá na eternidade, Salmo 139 diz isso, que todos os nossos dias foram escritos, ou seja, Deus, ele projetou algo para a sua vida, Deus, ele estabeleceu um propósito para a sua vida lá na eternidade. Porém, eu tenho que dar uma resposta a esse plano de Deus, né? Por isso que tantas pessoas têm se perdido. E não é propósito de Deus que nenhum se perca. A palavra fala, Deus não quer que nenhum se perca. Mas, porém, as nossas escolhas, muitas vezes, nos levam a caminhos tortuosos.
por conta de líderes, muitas vezes omissos, que têm guardado para si essa doutrina e têm ministrado doutrinas de interesses próprios, levantando altares para si mesmo, profanando o corpo de Cristo. Chegou um tempo em que o Senhor está levantando o remanescente fiel. Em todo tempo, sempre quando a iniquidade ela se prolifera, o Senhor, por mais que os dias sejam difíceis, por mais que os tempos sejam maus, por mais que tudo que a mídia tem mostrado, tudo que nós temos visto, o ataque é direto à igreja, ao corpo de Cristo, a você que é cristão, o ataque à família tem acontecido de forma avassaladora. Lembre-se que Deus, ele sempre guardou um remanescente fiel, homens, mulheres, jovens, crianças, que não se dobram, que não se prostram a Baal, mas que são verdadeiras bocas de Deus, professando essa palavra, sendo adoradores, intercessores e proclamadores. E eu Amém. Lá em João 4, quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana e ele estabelece um padrão de adoração, onde Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. O que é isso? Deus ele procura adoradores bíblicos que o adorem com um coração sincero. E para isso nós temos que exercer o nosso sacerdócio. Nós temos que buscar Deus com intimidade e uma vida de santidade. O apóstolo Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação, para que nós possamos realinhar a nossa vida, realinhar o corpo de Cristo, realmente andando segundo a palavra de Deus, segundo a visão de Cristo. Esse é o nosso modelo. Nós podemos levar o desenho um só modelo. Cristo é o nosso modelo. O seu modelo não é o seu pastor, o seu modelo não é o seu líder, o seu modelo não é aquele cantor gospel que canta as músicas da moda. Não, o seu modelo é Cristo. Nós podemos ver isso com o apóstolo Paulo, como tantos outros. E eu quero fechar trazendo algo na sua vida, para que você comece a refletir nesses dias. Há uma frase de A.W. Tozer que ele diz assim, e isso nos traz um alerta. Ele diz assim: e se Deus retirasse hoje o Espírito Santo do mundo e da igreja, muitas das coisas que a igreja está fazendo hoje continuaria sendo feita como se nada tivesse mudado. E o pior, ninguém notaria a diferença. Se Deus tirasse o Espírito Santo do mundo hoje, da igreja, muitas coisas que a igreja está fazendo hoje continuariam sendo feitas, como se nada tivesse acontecido, nada tivesse mudado. E o pior, as pessoas não perceberiam a diferença. Sirva de perto do que nós estamos fazendo, para aquilo que nós estamos realmente cumprindo, né? Agora já não sou mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu morri crucificado com Cristo. Como eu disse, Deus não nos chamou para sermos pregadores, Deus nos chamou para sermos pregados. Pregados na glória de Cristo. Muito forte. Tá? Receba essa palavra no seu coração, um beijo no seu coração, Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida. Curte aí esse vídeo, compartilha e vem com a gente para a próxima live. Em nome de Jesus. Espera aí que tem mais uma para vocês dois aqui. Essa aqui é bucha. Ô, pastor Marcos aqui. Pastor Marcos, qual é o seu time aí? Que time você torce? Meu time? Não é para ficar no muro, hein? Não, não. O meu time é o todo-poderoso Timão, né? Deixaram a gente chegar, né? Eita, vai. A gente vai ter que dormir com essa. É pra... Os palmeirenses de plantão, vocês estão virando freguês mesmo, hein? Não fala isso não. E agora, não fala isso não, pai. Viu? É o seguinte, ó. Não gera contenda não, irmão. Não gera contendas não. Não tem nada a ver com o tema, mas é interessante para deixar vocês dois aí. Não tem problema se não responder hoje, pode responder depois. A coroa da vida, vem do Cristiano aqui, ó. A coroa da vida está destinada somente para os que deram a vida por Cristo? É uma pergunta simples, rápida e na bucha. É o direto ao ponto aí. Responde aí,
Olha a pergunta: a coroa da vida está destinada somente para os que deram a vida por Cristo? Quer responder hoje ou na próxima? Vamos deixar para a próxima. Vamos deixar essa como mistério. Só lembrando. A pergunta do irmão é para derrubar aqui, vou lá para você. Eu quero fazer uma acho que a resposta está dentro da pergunta, correto? Não? Na verdade, a reflexão dessa pergunta. Na verdade, para nós refletirmos essa pergunta, a resposta para essa pergunta é só entender o que a palavra fala, né? Sobre uma fidelidade. A palavra fala ser fiel até a morte. E a coroa da vida. Ou seja, a coroa da vida são para aqueles que forem fiel até a morte. Isso. Isso envolve, né, por Deus, né? Envolve um princípio. Aí entra a questão da perseverança dos santos. Né? Mas isso envolve um princípio, pastor Demétrio, pastor Gustavo e meus irmãos. O princípio da obediência. O princípio da obediência. A palavra no hebraico, para obedecer, é a mesma que para ouvir. Né? Quando Deus fala para o seu povo, Shema. Shema no hebraico é ouvir e a mesma palavra para obedecer. Ou seja, ouve, ó Israel, as minhas palavras e atenta para os meus mandamentos. Shema, não é só ouvir. O problema é que hoje tem muito crente que ouve, mas não obedece. Ou seja, quebra o princípio. Isso aí. Obedecer. Aí me remete a palavra lá que fala que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Esse temor não é o medo, mas esse temor tem a ver com uma obediência. Temor é uma reverência. Você reconhecer a soberania de Deus, a santidade de Deus sobre a nossa vida. E por isso eu desejo obedecer. Amém. Eu acho que é para esses que estão reservados a coroa da vida. Ser fiel até a morte, ou seja, ser obediente até a morte. Ouvir as palavras do Senhor até a morte. E você vai receber a coroa da vida. Amém. Queridos irmãos, muitas pessoas estão pegando Covid, né? Estava longe, agora essa Covid chegou próximas de nós, não é verdade? O nosso amado amigo, irmão em Cristo Jesus, o pastor Eli, ele está com Covid, não sei se vocês dois ficaram sabendo. Então, ele, graças a Deus, ele está melhorando, está sem sintomas, mas ele está com Covid. Então, depois dessa live, nós iremos fazer oração por ele, amém? Você também que quer uma oração, coloque agora neste celular aqui que está aqui, ó, o pedido de oração, que eu irei repassar ao pastor Marcos e ao pastor Gustavo, e nós iremos, então, estar orando por vocês, amém? Deus abençoe a todos. Pastor Gustavo, gostaria de se despedir. Obrigado mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Ótimos parceiros, né, de bancada, e que venham mais e outros encontros como esse. Então, a gente deixa aberto aí para as pessoas sugerirem alguns temas para nós também. Vai ser bacana a gente ter um feedback. E curta aí, compartilhe. Siga a gente lá no Instagram. Né, lá é guga.cunha, se eu não me engano, ou cunha.guga, agora não me lembro. É alguma coisa assim. Né? Como eu sou novo nessa área de mídia aí, de tecnologia, a gente tem algumas coisas lá postadas, enfim, para edificação pessoal. Então, caminhe com a gente aí, que a nossa proposta é Reino de Deus. Reino de Deus. Amém. Como o dono da bola é o pastor Marcos, eu já vou me despedir aqui. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Nos perdoe por alguma coisa. E, querendo ou não, nós estamos aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você tem alguma crítica a fazer, faça, por favor, nos ajude, faça crítica, para nós melhorarmos cada vez mais este programa, esta live, em nome de Jesus. E você que gostaria de participar conosco aí para enriquecer, converse com o pastor Marcos Leme. Se você não tiver o telefone dele, pega aqui no meu telefone, aqui, esse número que está aqui passando abaixo, e entre em contato conosco, que então o pastor Marcos vai dar esse privilégio para todos nós. Pastor Marcos, Deus te abençoe, muito obrigado, viu? Foi uma honra. Amém. Na verdade, eu não sou dono da bola, não, viu? A bola é dividida. Vai um para o outro aí.
Peguem também o telefone do pastor Gustavo. Na verdade, assim, a gente não quer restringir acesso a ninguém. Na verdade, a gente está aqui para caminhar junto, como o pastor Gustavo falou, estabelecer o reino. E é isso. Beijo no coração. Vamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Vamos impetrar a bênção aqui sobre eles, né? Os irmãos que estão ouvindo. Pastor Gustavo, quer a honra? Fica à vontade, meu querido. Você é o nosso sumo... Desculpa. Só pelo mero sacerdote. Como nosso sacerdote... Colaborando com o corpo de Cristo e com os irmãos. Nos abençoe. Amém. Vamos gostaria só de propor uma oração. Eu oro, irmão, se puder. Irmão, manda bala. Se puder. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos e com aqueles que puderam estar conosco e aqueles que irão estar, ó Deus, vendo esta live. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família, livrando-os, ó Deus, de todo mal, de todo perigo, dando sabedoria, graça, discernimento e, sobretudo, o entendimento para entendermos esse tempo que estamos vivendo. Que seja um tempo de nos voltarmos mais para o Senhor, de entendermos o nosso papel como sacerdotes, como ministras do Senhor, como pastores e pastoras que fomos chamados para lhe servir, para lhe honrar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Que cada um seja, ó Deus, revestido com a tua unção, com o teu óleo, com o teu bálsamo, renovado, ó Deus, que todos que têm sofrido com algum tipo de sentimento opressor, com algum tipo de sensação psíquica, emocional, que seja, ó Deus, abençoado e que o teu poder, a tua graça possa repreender todo mal, que o Senhor possa trazer alívio e renovo e restauração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, o amor de Deus, o nosso eterno e fraterno Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre todo o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor, sobre os sacerdotes espalhados pelos 4 cantos da terra. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória Amém. a Deus. Graças Queridos, Deus abençoe. Beijo no coração e até a próxima live. Fica com a gente aí. Ô, pastor, só para encerrar, desculpa aí, que nome bonito é esse aí? Como que é? Yeshua? O que é? Yeshua HaMashiach. O que significa isso aí? Significa Yeshua é Jesus em hebraico. É o nome em hebraico de Jesus, é o nome original. Amém. E é uma preposição do hebraico que significa o a, de, a, do. E Mashiach é Messias. Então, o Messias, Yeshua HaMashiach. Bonito. Muito bonito. Glória a Deus. Aprendemos mais uma. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Aleluia.